Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhatta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhatta Vrinda Sarupa Kahi Jate Janilato Marabhamana Tate Jani Hayato Marakri Parabhajana. Shila Swarupa Damodara Goswami respondeu ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Se Rupa Goswami pode entender tua mente e intenções, ele deve ter a bênção especial de vossa onipotência. Prabhu Kahetariami Santushtahana Alinganakailu Sarva Shakti Sancharina. O Senhor disse: fiquei tão satisfeito com Rupa Goswami que o abracei e concedi-lhe todas as potências necessárias para pregar o culto de Bhakti. Jogya Patrahaya Gudarasa Vivechane Tumiyo Kahyo Tare Gudarakshakyane. Aceito Srila Rupa Goswami como alguém capaz de compreender as doçuras confidenciais do serviço devocional e recomendo que tu lhe expliques mais sobre o serviço devocional. Esa Bhakariba Age Vishtara Karina Sankshepe Udesha Kaila Prastava Paina. Descreverei todos esses incidentes elaboradamente mais tarde. O que acabei de fazer foi apenas uma breve referência. Priya Swayam Krishna Sahachari Kurukshetra Militas Tathaham Saradhata Idam Ubayo Sangama Sukam Tatapyam Takelam Madura Murali Panchamadhyushe Manome Kalindi Pulina Vipinaya Sprihayati. É Srimati Radharani quem recita este verso. Minha querida amiga, acabo de me encontrar com o meu muito antigo e querido amigo Krishna neste campo de Kurukshetra. Sou a mesma Radharani e agora nós nos encontramos de novo. É muito agradável, mas ainda assim eu gostaria de ir até as margens do Jamuna, debaixo das árvores da floresta de lá. Desejo ouvir a vibração de sua doce flauta tocando a quinta nota dentro daquela floresta de Vrindavana. Este verso também aparece no Padyavali 383 de Srila Rupa Goswami. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 14º, verso 9. 10. Verso 10. 10º. Não, verso 9. O
última aula. Que eu tinha copiado o verso 6 e era o verso 8. Era o 8. Eu dei o 8. De não correr, então, porque eu entendi que era o 9 que eu tinha dado o outro dia. O último que eu dei foi o verso 8. Esse aqui, eu estou vendo aqui, eu não me lembro de ter dado. A vida familiar ideal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mrigustrakharamakat Markakhu Sharikshri Kamakshika Atmana Putravat Pashye Tairesham Mantaram Kyat. Tradução, vamos repetir, por favor. Devem-se tratar os animais, tais como veados, camelos, asnos, macacos, ratos, serpentes, pássaros e moscas, exatamente como os próprios filhos. Exatamente como os próprios filhos. Quão pouca é a diferença Quão pouca a diferença que realmente existe existe entre as crianças e esses animais inocentes. entre as crianças e esses animais. Entre as crianças e esses animais inocentes. Entre as crianças e esses animais inocentes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Porque são todos inocentes dentro da sua ignorância. Né? Quem está em consciência de Krishna entende que não há diferença entre os animais e os filhos inocentes que povoam o seu lar. Mesmo na vida corriqueira, nossa experiência prática é ver as pessoas tratarem o cão ou o gato domésticos no mesmo nível dos seus filhos, sem que isso dê margem à inveja. Como as crianças, os animais irracionais também são filhos da Suprema Personalidade de Deus e, portanto, a pessoa consciente de Krishna, mesmo que ela seja pai de família, não deve discriminar entre os filhos e os pobres animais. Infelizmente, a sociedade moderna inventou muitos meios para matar diferentes espécies de animais. Por exemplo, nos campos agrícolas aparecem muitos camundongos, insetos e outras criaturas que atrapalham a produção. Por isso, eles são mortos por pesticidas. Neste verso, entretanto, tal matança é proibida. Toda entidade viva deve ser alimentada pelos víveres dados pela Suprema Personalidade de Deus. A sociedade humana não deve arrogar-se o direito exclusivo de desfrutar de todas as propriedades de Deus. Ao contrário, os homens devem entender que todos os outros animais também podem usar a propriedade de Deus. Neste verso, menciona-se inclusive a serpente, e isto dá a entender que o pai de família não deve nem mesmo invejar
uma serpente. Se todos podem ficar plenamente satisfeitos comendo o alimento recebido como dádiva do Senhor, por que deve haver inveja entre um ser vivo e outro? Nos dias modernos, as pessoas são muito propensas às ideias de uma sociedade comunista, mas temos a forte impressão de que não existe melhor ideia comunista do que aquela recomendada neste verso do Srimad Bhagavatam. Mesmo nos países comunistas, os pobres animais são mortos sem nenhuma consideração, embora também devam ter o direito de receber o alimento com o qual possam continuar a viver. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale Swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam He Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate Gopesha gopya kanta radha kanta namostute Mrigostra karamarkakhu Sarishrip Khagamakshikha Atmana Putra Vapashe Tairesham Mantaram Kyat. Devem-se tratar os animais, tais como veados, camelos, asnos, macacos, ratos, serpentes, pássaros e moscas, exatamente como os próprios filhos. Quão pouca é a diferença que realmente existe entre as crianças e esses animais inocentes. Aqui nós estamos ouvindo um verso realmente muito adequado para quem quer se educar e entender as coisas como elas são. Narada Muni explica que um grihasta, ele está na vida de casado, ele tem suas responsabilidades familiares, ele está num ashram complicado, onde o enredamento é muito proeminente para a alma, mas ele tem que fazer desse mau negócio o melhor uso possível. O melhor uso possível é ser um chefe de família sensato, um pai que não vê com exclusividade sequer a sua família, a sua única família. O que dizer de separá-la das outras entidades vivas menos favorecidas por estarem em corpos inferiores? Essa é a mentalidade do Grihamedi. Yanmaitonat Grihamedi Sukam Hituchan Grihamandakupa. Radha Maharaj explica aqui porque um chefe de família materialista, grosseiro, ignorante, está preocupado única e exclusivamente com seu sexo em última instância e mais nada.
e mais nada. Ele não consegue ver a sua esposa, os seus subprodutos, seus filhos, a sua vida de responsabilidades materiais como uma meta para alcançar um entendimento dos valores superiores da vida. Não, ele só pensa mesmo naquele momento do sexo ali, o resto pouco importa. Pouco importa. Então essa aí é a mentalidade do Grihamedi. Agora um grihasta, alguém que embora seja um chefe de família, mas é um sábio, é um devoto, é uma pessoa santa, ele sabe que sua esposa não é exclusividade dele, muito pelo contrário, ela também é uma alma serva eterna de Deus. Seus filhos não são exclusividades, não são posses dele, muito pelo contrário, são todos almas, também servos eternos de Deus. E sua família não é a sua única responsabilidade, ele é responsável para com todas as outras pessoas. Suridam Savaderinan. E se ele for muito avançado mesmo, ele vai entender que ele é responsável por todas as outras entidades vivas. Suridam Savabhutana. Todas as... Buda são entidades vivas que nascem. Então ele é um responsável, já que ele é um ser humano e tem inteligência superior, tem razão, tem inteligência desenvolvida, ele é um responsável pelo bem-estar, pela manutenção de todos. Esse deve ser o entendimento de alguém que não é um chefe de família comum. Não, é um grihasta. É uma pessoa que, embora tenha sua vida familiar, tenha os seus compromissos da manutenção da sua vida familiar, dos seus familiares, ele tem preocupação com a manutenção de outras pessoas e também com a proteção de todas as outras entidades vivas. Isso aí é um homem sábio. Alguém que está baseado em conhecimento. Então é essa a explicação que Srila Prabhupada está dando aqui, onde se ouve nesse mundo todo tipo de disparate. Por exemplo, aqui Prabhupada está falando sobre o comunismo. A época que Prabhupada estava pregando com muita força no planeta, existia a quebra de braço entre o comunismo, né, o socialismo, e o capitalismo, a democracia americana. Era a guerra entre Estados Unidos e Rússia, a antiga União Soviética, não era? Então, era sempre aquela contenda. O que vai imperar? Quem que vai vencer? O que vai imperar sobre o mundo? Qual vai ser o regime que vai tomar conta do planeta? Né? Capitalismo ou comunismo? E Prabhupada estava explicando aqui que comunismo verdadeiro, comunismo verdadeiro está sendo explicado aqui, ó. Isso é comunismo. Isso é comunismo. Onde se consiga entender e colocar na prática da sua própria vida, como uma filosofia de vida, que Deus é o Pai, todos os outros são filhos, que Deus é o proprietário, todos os outros são posses dele, tudo mais. Aquilo que Krishna falou no Bhagavad Gita, que ele é o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais, de todas as coisas, que tudo pertence a ele. E que quem é sábio, quem é Buda, inteligente de verdade, compreende isso. E compreendendo isso, se rende a ele, se rende ao Pai, age favoravelmente para com o Pai e vive em função do bem-estar de todos que são filhos do mesmo Pai, não é isso? Essa é a compreensão. Então, um chefe de família assim é um Buda, é uma pessoa inteligente, não é um tolo, um Buda. Não é alguém que está pensando só no seu sexo,
Não é alguém que está pensando só na sua família, só no seu bem-estar. Não, está pensando no bem-estar geral, está pensando, inclusive, no bem-estar de todas as outras entidades vivas. Todas. Então, certamente, não come carne, peixe, ovos. Então, certamente, não polui o planeta de Deus. Então, certamente, não sai por aí matando a esmo e sem nenhuma necessidade entidades vivas inocentes. Porque, como nós sabemos, a Terra, para ela funcionar direito, cada entidade viva tem sua função. Para que exija equilíbrio no ecossistema, cada entidade viva tem que executar o seu papel. E nós não temos o direito de interferir nisso. E toda entidade viva tem o direito à vida. Não fomos nós que criamos ninguém. Como que nós vamos destruir? Não fomos nós que criamos nada. Como que nós vamos destruir? Então isso é um ser realmente ecologicamente correto. Quem pensa assim está certo. Mas para isso é necessário conhecimento verdadeiro. Então, o que é comunismo? Comunismo é compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, que vivemos pela bênção e misericórdia do Pai, pela manutenção suprema de Deus, e que, portanto, devemos desenvolver nosso papel sem destruir as propriedades do Pai, sem violar as propriedades do Pai, e sem invejar nada nem ninguém, tentando dar ao máximo de si, para que todos tenham paz e vivam em harmonia. Isso é ser realmente um ser humano inteligente. Mas isso aí é um grihasta, um chefe de família religioso, sábio. Enquanto que qualquer outro não é um grihamedi. É alguém que está completamente tomado pela ignorância. Completamente tomado pela ignorância. Portanto, para eu prosperar, para eu me desenvolver e conseguir cada vez mais riquezas, posses, controle, eu passo por cima de qualquer um, mato o que for necessário, destruo o que for necessário, pouco importa as gerações futuras, se não vai ter mais água pura para beber, se não vai ter mais ar puro para respirar, se não vai ter mais nada. Pouco importa, o que eu quero é eu me dar bem agora. Então essa é a consciência do materialista demoníaco, do homem ignorante, não é assim? Não é assim? Então, para um devoto, isso é fora de cogitação. Um devoto não pode jamais, mesmo sendo um chefe de família, entrar nesse canal aí. Não, ele tem que ver o verdadeiro comunismo. Arransavasya prabhavô, matasavam pravardate, itimatuaba jantimam, buddha bhava samavita. Como uma pessoa inteligente, adorar e respeitar o Pai e tudo que pertence ao Pai. Por quê? Krishna falou no Bhagavad Gita, eu sou o proprietário de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. Quem é inteligente, quem sabe disso de verdade, se rende a mim, é favorável para comigo, porque é inteligente, né? Age em minha função e me alcança, e vive comigo. Gautama Shanti Richati. Quem entende isso, conquista a paz, vive em paz. Quem entende o quê? Que como tudo é propriedade do Pai, como o Pai é o desfrutador supremo, Bhoktaran, Jagyatapasan, de todos os sacrifícios, até do sacrifício da formiga, da abelha, quanto mais os nossos sacrifícios. Krishna é o desfrutador de todos os sacrifícios. Krishna é Bhokta, o desfrutador, Bhoktaran, Jagyatapasan, do esforço que toda entidade viva faz. É ele que desfruta em última instância. Tudo é propriedade dele. Então é ele que tem o direito último perante tudo que existe. Ninguém mais. E não é só
planetinha Terra, não, que a gente acha que tudo existe só para o nosso desfrute, para o nosso controle, que nós, como o Prabhupada falou aqui, que o ser humano não pode achar que só ele tem direito sobre tudo. Não, todas as entidades vivas têm o direito de viver. Têm o direito. Krishna fala que, além dele ser o pai que dá a semente, tudo só aconteceu porque ele é a origem de tudo. Qualquer entidade viva só está aqui em qualquer corpo porque Krishna está fazendo isso. Maya Jakshena Prakriti Soyate Sachara Charana Etunanena Kontaya Jagat Viparivartate, pela ordem de Krishna, a natureza material funciona, se manifesta e nela que se manifesta, se mantém e outra vez se torna imanifesta, nela com os seus animais temporários, homens, semideuses, com as entidades vivas, móveis e imóveis. As entidades vivas estão ali porque Krishna colocou. As entidades vivas estão ali agindo porque Krishna sabe como cada uma tem que agir, porque está satisfazendo os seus desejos prévios. E Krishna está satisfazendo os desejos dessas entidades vivas. Então ninguém tem o direito de violar isso. Então, pela ordem de Krishna, tudo isso acontece, se manifesta, se mantém e desaparece. Nós não podemos interferir nisso. Então Sarva Loka Mahaishvara. Krishna não controla só esse planeta Terra. Krishna controla toda a manifestação cósmica, material e espiritual, porque tudo pertence a Ele. E quem é inteligente mesmo, quem é um grihasta, um chefe de família santo, uma pessoa santa, iluminada pelo conhecimento, iluminada pelo mestre espiritual, ele age dentro desses conformes, de acordo com a responsabilidade do ser humano e do chefe de família. Então, dessa maneira, entendendo que tudo é propriedade do Pai, que tudo é desfrutado pelo Pai, Krishna, que nada está fora do controle dele. Uma pessoa assim vive em paz, alcança a paz, porque vive conectado com o Pai, satisfazendo o Pai, tá karma pravartana, favorável para com tudo que pertence ao Pai e para com os desejos do Pai. O desejo do Pai é que todas as entidades vivas vivam em paz. Esse é o desejo de Krishna. Esse é o desejo de Krishna. E Divadivasa Divanam, Krishna falou que ele está nesse controle, ele é o Maha Ishvara, o controlador supremo. E nós não temos que nos preocupar não, porque naturalmente cada entidade viva é alimento para outra. Divadivasa Divanam. É assim que tudo funciona. Não é? O besouro é comido pelo sapo, o sapo é comido pela serpente, a serpente é comida pela águia, e assim por diante, pelo gavião e assim por diante. Ser humano não, tem responsabilidades superiores, tem que conhecer um Dharma superior, uma ocupação como ser humano, não como um animal, e tem a responsabilidade de cuidar bem de todos, para não ser como um animal, porque ele tem inteligência superior, então ele tem que ser também um bem-querente de todas as outras entidades vivas. Ele não pode, em nome só de gozo dos sentidos, se matar para Hara, Nidra, Maya, Maitunantia, só comer, dormir, se acasalar e se defender, porque assim qualquer animal vive, dentro do direito dele, e está tudo normal, pelo instinto dado por Deus. Shamanyaeta Pachuvinarana. Mas o ser humano tem que diferenciar disso, não pode ser assim. Tem inteligência superior, tem ocupação superior, tem Dharma superior. Não é? E o que
vai diferenciar? Essa compreensão vai diferenciá-lo de todos os outros animais. Essa compreensão vai diferenciá-lo de um pai de família degradado, caído, ignorante, Grihamede. Não, ele vai ser um bem-querente, não só da família dele, mas de todas as outras. Não só dos seres humanos, mas de todas as entidades vivas. Então ele é um Suridan Sarvabhutana, um bem-querente de todas as entidades vivas. E para os seres humanos, ele como chefe de família iluminado, um Samekanta Tashreya, ele quer o bem último para todos, não esse bem dentro da ignorância, só encher a barriga da sociedade humana, lutar por movimentos de defesa de poderes e direitos, não, ele dá conhecimento para as pessoas, ele dá esse entendimento. Isso beneficia Shreya Uttama, todas as outras entidades vivas, em última instância, dando bem maior, Shreya Uttama. Então o Bhagavatam fala que um devoto, um chefe de família que é devoto, ele age dessa maneira, Pusam Ekantata Shreya Uttama, dando o que há de melhor para todos, que é o quê? Esse conhecimento, onde não tem ilusão. Esse conhecimento onde se sabe que comunismo verdadeiro é entender que somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, somos todos iguais e não tem por que ninguém invejar nada nem ninguém. Não tem por quê. Não é assim? Isso é ser humano. Isso é ser humano. Fora isso, é isso que Prabhupada falou aqui. Nos dias modernos, as pessoas são muito propensas às ideias de uma sociedade comunista. Mas temos a forte impressão de que não existe melhor ideia comunista do que aquela recomendada nesse verso. Essa fecha. Fora disso, tudo que sobra pode ser comunismo, pode ser capitalismo, pode ser socialismo, pode ser qualquer ismo. É ignorância. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não estamos entendendo as coisas como elas são. Tanto é que Prabhupada fechou. Aí os comunistas levantavam fortemente, em meados da década de 1960, essa bandeira da igualdade, mas mesmo nos países comunistas, os pobres animais são mortos sem nenhuma consideração. Embora também devam ter o direito de receber alimento com o qual possam continuar vivendo. Continuar a viver. Todos. Todos. Então, essa compreensão aí é só pela potência do Srimad Bhagavatam nós podemos entender isso. O Prabhupada falou neste verso, entretanto, tal matança é proibida. É proibido matar qualquer entidade viva, gente. Nós não temos direito de matar nenhuma entidade viva. Nenhuma. Nenhuma. Então, quando Jesus Cristo fala, reforça o não matarás, enfatiza o não matarás de Moisés, que é uma lei de Deus, dos 10 mandamentos, não matar é não matar, não matar nenhuma entidade viva. Não, claro, isso é sair matando, atirando na cara de outro ser humano e tal, não. Isso aí, o verbo é assassinar, não é matar. Isso aí o verbo é assassinar, seria. Não matar é não matar. Não matar é não matar nenhuma entidade viva, nem uma formiga, nem uma vaca para comer, nem um ser humano. Isso é não matar. Se fosse para se referir só ao ser humano, o verbo seria não assassinarás. E não matarás. Não matar é não matar. Ninguém tem o direito de matar nada, porque ninguém é dono de nada. E todos são entidades vivas iguais.
Vidyavinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shunichaiva Sopakecha Pandita Samadarshinaha. Quem realmente é um homem de conhecimento, e não importa se está na vida de casado, e na vida de casado é que tem que ter conhecimento e responsabilidade mesmo, muito mais do que ainda nos outros ashrams. Nós temos que saber que em todos os corpos, a força viva é a alma. Todas as almas são iguais, Satitananda, eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Todas são centelhas espirituais, partes integrantes da criação de Deus, do Pai Supremo. Todos são filhos do mesmo Pai, todas são iguais. A diferença agora ou é kármica ou é de modalidade. Estamos agora em diferentes corpos devido às nossas atividades de mau uso do nosso livre-arbítrio, mas todos são almas iguais, filhos do mesmo Pai. E um homem de conhecimento, ele olha para um cachorro, ele vê aquele cachorro como uma alma serva eterna de Krishna, e ele sabe que junto com aquela alma está uma porção plenária de Krishna, a super-alma junto com a alma, o super-eu junto com aquele eu daquela entidade viva, no cachorro, no ser humano ignorante que come cachorro, no comedor, no chandala, no comedor de cachorro, na vaca, no brahmana, educado, erudito, no elefante, no condutor do elefante. Krishna falou isso nesse verso, Vidyavinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini. Quem realmente tem conhecimento sabe que todos são entidades vivas iguais, que todas as entidades vivas corporificadas são almas iguais, não importa o corpo que ela está, se é de serpente, se é de rato, se é de pato, se é de sapo, se é de gato, se é de cachorro, se é de ser humano, se é de semideus, não importa, e que todos estão acompanhados por uma porção plenária do Senhor Supremo, a super-alma, que está ali ajudando ela, testemunhando as atividades dela e outorgando tudo que ela acha que é necessário para ela ser feliz. O Padrastaya Anumantacha, dando, satisfazendo os desejos, provendo tudo e também testemunhando tudo que a alma faz. Então isso é conhecimento. Quem sabe disso não viola nem um corpo, não viola nenhuma propriedade do pai, não contraria o pai. É um bom filho, é alguém que está baseado em conhecimento. É isso que está explicado aqui. Essa é a fórmula da paz. Quem entender isso, conquista a paz. Quem não entender isso, não vai chegar em lugar nenhum. A não ser no caminho da degradação, a perda da vida humana e assim por diante. E rumo aos planetas infernais por ignorância, por mau uso do seu livre-arbítrio, por não fazer uso da sua inteligência superior como ser humano. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.